Fala rapaziada, quando surge, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Rapaziada, eu tava aqui analisando duas situações, uma que envolve aí do mercado da bola do Palmeiras pra gente trocar essa ideia, e outra que envolve o Vitor Pereira. Acho que todo mundo viu aí a declaração que ele disse a respeito da falta de educação do povo brasileiro, né? Praticamente foi o que ele disse, tudo em torno do futebol, mas ele, na real a declaração dele generaliza bastante, né? Então, se você estiver chegando, eu quero saber muito a sua opinião. Antes da gente ir para o assunto principal, para dar tempo do pessoal receber a notificação, se liga como ele disse e olha só, e eu quero te fazer uma pergunta antes de mostrar isso daqui. Você acha que é possível o Abel fazer o mesmo? Eu sei que vai ter gente falando nos comentários que ele já fez, que ele já falou da parte cultural do Brasil. Mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Enquanto o Brasil estiver precisando de atletas estrangeiros e principalmente treinadores estrangeiros, a gente vai ficar à mercê da análise dos caras, sim. Se o futebol português estivesse precisando de treinadores brasileiros, lá também se tem muito problema estrutural, tanto quanto no Brasil. Tanto quanto no Brasil. Agora, a gente não vai ver treinadores brasileiros falando da parte cultural de Portugal, até porque eles não precisam da gente igual a gente está precisando deles, né? Então, se a gente pegar só a lista de portugueses que passaram aqui pelo Brasil, boa parte deles fracassou. Fracassou nas ideias de jogo. Vamos falar com educação antes de mostrar aqui o trecho dele, com ideias de jogo, fracassou no gerenciamento de equipe, fracassou no gerenciamento das próprias ideias, fracassou nas tomadas de decisão, como foi o caso do próprio Vitor Pereira. Queria saber muito a sua opinião a respeito disso. Vamos ver o que ele disse. E você imagina o Abel fazendo o mesmo lá num futuro, um dia que ele sair do Brasil? Queria muito saber a sua opinião. Tá? Aqui no Palmeiras ele fala muito também da parte crítica, fala muito daquilo que a gente controla, do que não controla, da parte estrutural, e já também citou, mas não citou dessa forma. Eu quero mostrar como que o Vitor Pereira falou aí. O que eu gostei menos no Brasil foi a falta de educação. O vídeo é da TNT Sports, eles colocaram aqui na legenda. É preciso ter estômago, disse o Vitor Pereira, que treinou o Corinthians e o Flamengo e comentou que o comportamento cultural do futebol brasileiro passa do que é aceitável e do que estão acostumados. Eu também acho que o que passa do que é aceitável é o quanto esses caras ganham para falar bosta muitas vezes, né? Então eles ganham muito e ainda acham que eu estava, ó, depois eu vou contar uma história para vocês, eu prefiro contar no ao vivo. Eu tava na academia ontem, é rapidinho antes de a gente colocar aqui. Você realmente acha, Vitor Pereira, que o cara que pagou R$ 500 numa arquibancada, R$ 700 mil no camarote, e depois eu explico quem que pagou, me pergunta numa live. Você acha que quando dá errado as coisas, esse consumidor barra torcedor não vai cobrar? Enquanto o ingresso custa isso para o torcedor aqui no Brasil, o nível de exigência vai ser proporcional. Me pedem, por favor, pessoal, para eu contar essa história no ao vivo, porque não cabe aqui num vídeo, mas quem vê esse vídeo, me lembra quando eu estiver ao vivo mais tarde, de contar essa história para vocês que vale a pena. E quanto mais a gente, de certa forma, vivenciar isso no Brasil, maior vai ser a crítica, maior vai ser o hate da torcida, né? Enfim, mas pedem para eu contar essa história que vai valer a pena. Então quem estiver chegando, deixa o like, deixa a sua opinião, vamos ver o que ele falou aqui. O que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação, muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente o A, o B ou o C, mas o que é uma falta de educação geral. Falta de educação geral. Muito é preciso ter. Falou o professor aqui, né? Falou realmente o professor, né? Nossa, realmente o treinador extremamente vitorioso. Nossa, realmente o que o Vitor Pereira fala, eu vou realmente trazer para minha vida, viu? É preciso ter estômago. Agora, não é da imprensa especificamente. Imagina o estômago que teve o torcedor do Corinthians quando ele foi pro Flamengo. Na época eu ainda até entendi a escolha dele. Mas ele falando assim, eu fico imaginando o torcedor do Corinthians quando eu escutar isso aqui. Realmente tem que ter estômago, né? É do futebol em si, do futebol, do que envolve de toda a volta do futebol, não é? Um bocadinho às vezes passa-se para lá do limite, não é? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para. Lá pode ser normal, lá pode ser normal para eles, eu já percebi que é um bocadinho normal, não é? Um bocadinho cultural. Agora,
Incomoda um pouco, sabia, pessoal? Quando o gringo, né, ainda mais o português, vem aqui e se nós somos, como língua, como temos um pouquinho deles também, né? Vamos ser sinceros? Então, assim, me incomoda um pouco. Me incomoda até quando o Abel fala num outro tom até, num tom muito abaixo disso aqui. Para nós é um bocadinho difícil. Ainda esta semana ouvi o Renato dizer que de facto, que é assim, eu estou agora também com 55 anos estar a ouvir o que, não é um bocadinho assim, não é? Já não tenho paciência para isso. Agora, Também, rapaziada, falar pra vocês que é zero paciência entender a cabeça de alguns que estão em torno do futebol. Queria saber a sua opinião pra não estender isso daqui, tá? Deixa aqui embaixo sua opinião. Não esquece também de avaliar o vídeo com like. Aqui é o ponto principal do vídeo. Roberto Pereira encaminha o retorno para a Udinese, né? A publicação é de 17 minutos, aliás, atualizada 17 minutos, e ela saiu às 2h41. E aqui é o ponto central do vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião. Vou ser extremamente sincero com vocês aqui. Por que eu tô fazendo esse vídeo do Roberto Pereira de novo? Cara, vamos lá. Eu acho que teve o interesse sim do Palmeiras, como teve o interesse do Santos, como teve o interesse do Botafogo. Só que esse interesse, pra mim, ele nasce. Sabe quando você olha aquela lista de jogadores livres no Transfer Market? Eu posso mostrar aqui pra vocês agora sem nenhum problema. É só você colocar no Google livres, jogadores livres no Transfer Market. E aí você vai pegar essa lista aqui, ó, tá? E eu quero mostrar pra vocês como a comunicação no Brasil em torno do futebol ela funciona. Beleza? Olha só. Então, ó, quem estiver chegando, não esquece, deixa o like, faz esse exercício de reflexão. Eu mostrei isso aqui numa live e eu sei que fica perdido lá. Você tá vendo que o Roberto Pereira é o terceiro da lista? Eu não vou falar pra vocês que não existiu o interesse do Palmeiras, mas eu posso ser bem sincero. Eu duvido que o Palmeiras realmente tinha o interesse nesse jogador. E aí hoje, o que que acontece? Ainda tem comunicadores, eu vou pedir uma colinha aqui, foi o, dessa vez não, Nicola também, mas o outro, o André Hernan. O André Hernan garantiu que tava tudo fechado, tudo, né? Garantiu que estava tudo não fechado exatamente, mas bem encaminhado. Eu posso ser sincero com vocês? Quando o futebol pausa, eles criam isso. E assim, às vezes cola, entendeu? É possível sim o Roberto Pereira jogar no Botafogo, no Santos, é possível. E é possível muitas vezes, só pra gente parar pra pensar, será que o Palmeiras ia esperar a pausa pra ir no mercado? Sendo que esse jogador já estava livre e essa lista ela é extensa de jogadores livres no mercado. Tem alguns jogadores aqui que eu tenho certeza que se você passar por ela, você vai conhecer. Será realmente que o Palmeiras esperou a pausa para começar a negociação? Será que isso também não reflete um pouco do nosso desespero como mídia, de fazer mídia quando não se tem, quando tudo voltou para a seleção brasileira, que foi o jogo contra a Bolívia ontem e o jogo contra o Peru? Porque, rapaziada, há 5 anos eu tô aqui e sempre que é especulado, isso até muito mais agora com Barros, mas se a gente puxar nos 5 anos foi assim. Toda vez que pausa o futebol e externam notícias a respeito do mercado da bola, só externa e não contrata. E aí eu fico perdido aqui, eu falo, será que eu tenho que fazer novamente uma crítica ao Palmeiras? Será que realmente cabe essa crítica? Cara, porque se for para levar assim, vai para cima do Lingard, então. Vai pra cima do Lingard, que é realmente o substituto do Dudu e é 2 anos mais jovem. Por que não pensar no Lingard? Então a gente começa a falar do Lingard. Vamos falar do Eden Hazard, 32 anos também. É só pegar essa lista aqui e criar. Porque, sinceramente, pessoal, sinceramente, eu vejo muito chute. Eu vi gente colocando assim, falta só assinar, aí falando que o jogador já estava vindo para o Brasil. Ou seja, é muito hype e o desespero, porque de fato a gente conhece dois momentos que tem o desespero. Essas datas FIFA e quando o futebol para. Quando o futebol para é especulado o N atletas. Lembra na janela de transferência, especularam todo mundo. O melhor que o Palmeiras trouxe foi o Navarro, cara. E assim, sinceramente, se o Palmeiras não teve condição de tirar da Udinese esse jogador, olha, pro próximo ano eu tenho as minhas dúvidas como vai ser o planejamento do Palmeiras em torno das contratações, de verdade. Porque esse jogador não tava difícil vir. A Udinese que tá dando um boi pra ele, fala, ó, vem cá, já que ninguém quis você, eu vou te dar mais um ano de contrato, de repente a gente até te vende pra um outro clube daqui a pouco, quem sabe na próxima janela da Arábia Saudita, não sei, não sei. Mas o que eu fico pensando é, o desespero através das notícias faz com que, muitas vezes, a gente discuta o nada. E eu fico realmente com pena mesmo desse tipo de discussão, porque eu olho lá no nosso grupo, desde quando a notícia foi colocada, a gente fica esperando, né, que o Palmeiras não trouxe, que não vai trazer. Dizem ainda que pode fechar,
até segunda-feira. Mas assim, pessoal, você realmente acha, o jogador que tá livre, a gente vai fechar mais perto do jogo da Libertadores possível? É simplesmente para não usar o jogador? Vocês realmente acham que o Palmeiras vai fazer isso? Cara, eu tenho minhas dúvidas até se teve esse interesse de verdade. Porque a gente só vai saber isso lá na frente se realmente perguntado ao jogador, como foi perguntado ao Paulinho. O Palmeiras teve interesse? Aí talvez o jogador fale, não, realmente no Brasil, Palmeiras, Botafogo e Santos tiveram interesse. A melhor proposta era do Palmeiras ou era do Santos, e eu preferi renovar com a Udinese. Santa paciência, pessoal. Você realmente acha que se o jogador tivesse tido uma proposta proporcional entre jogar na Udinese e jogar no Palmeiras, no Santos e até no Botafogo, que é líder da competição, então eu desconfio um pouco sobre tudo isso. Eu acho que é muito no entorno de gerar mídia, tanto para o jogador quanto, sabe, para falta de notícias. Deixa aqui embaixo seu comentário. Tamo junto, mais tarde ao vivo. Valeu e até a próxima.